Boa noite. Estamos de volta à nossa aula de administração de marketing. E agora, discutindo nesse nosso quinto encontro, a empresa orientada para o mercado. É um assunto interessante para a gente que está começando a discutir marketing. Muitas empresas se dizem voltadas para o mercado, mas às vezes o discurso é diferente da prática. E é isso que nós vamos discutir hoje aqui. Então, antes de nós entrarmos para valer na discussão dos 4Ps e suas aberturas, né, dentro da empresa, em termos de gestão, em termos de administração, vamos sedimentar bem este conceito aqui de empresa orientada para o mercado. Então, muitas vezes as decisões que são tomadas na empresa são voltadas para um negócio chamado lucro, certo? E nem sempre, quando uma empresa é focada no lucro, ela está atendendo o mercado. Não é muita verdade isso. Mas vamos ver então o que essa frase significa e como é que nós de marketing podemos pensar melhor em atendimento ao mercado. Tá bom? Vamos começar aqui citando um autor, Regis Maquina. Ele escreveu um livro, já tem um bom tempo, chamado Marketing de Relacionamento, onde ele dizia o seguinte: o foco principal de marketing não é vender. O foco principal de marketing é estar próximo ao seu cliente. E com isso, o cliente precisando, ele primeiro vai buscar você para atender às suas necessidades e desejos. Então, não é um esforço de vendas, mas é um esforço de estar próximo ao cliente para quando ele precisar, você puder atendê-lo. Isso ele chamou de marketing de relacionamento. E no livro dele, ele cita o que seria o novo marketing, né? Uma nova visão de marketing, já lá no passado. Então, eu tirei aqui quatro observações dele. Na verdade, são cinco que ele coloca, mas uma ele coloca assim, eu desconsidero, tipo que ele fala assim, o novo marketing é como ir à lua. Né? Ela está sempre mudando de posição e você tem sempre que recalibrar as suas ações. Mas eu acho isso óbvio demais. Mas vamos ver as outras quatro opiniões que ele coloca, ou ensinamentos que ele coloca sobre o novo marketing. Primeiro, tem a ver com criar mercados, não com participar do mercado. Então, empresas pequenas, elas entram no mercado e falam, não, eu vou participar desse mercado, também vou vender nesse mercado. Sim, e é assim que tem que fazer para entrar. Mas, quando a gente vai discutir hoje as startups, a gente vê que não é simplesmente uma criação de produto para participar do mercado, mas é uma criação de mercado, um desenvolvimento de mercado. Então, o ideal em pensando marketing é que vocês pensem em coisas novas, atendimento diferenciado, ou seja lá o que for, para criar mercados novos, desenvolver mercados, e não simplesmente entrar num mercado onde todo mundo já está e tentando brigar por uma fatia sem ter condições de ser diferente ou diferenciado. Segundo, tem a ver com processos, não com táticas promocionais. O que quer dizer isso? Bom, no passado se deu muito valor à questão da comunicação. Ah, então uma comunicação boa resolve. Uma comunicação inovadora resolve. Bem, pode resolver no primeiro momento para chamar atenção, mas não é esse a finalidade, né? Chamar atenção só naquele momento? Não, não é isso. Então, devemos nos preocupar com táticas promocionais? Sim, desde que antes disso os processos digam que a sua empresa é diferenciada. Por exemplo, processo na produção de bens, processo na produção de serviços, processos na distribuição, processos na formação de preços. Isso tem que ser o foco e não somente a comunicação. A comunicação, no final, ela acaba sendo mentirosa se ela colocar para o cliente aquilo que não é exatamente verdade. Terceiro,
é qualitativo e não quantitativo. No passado se deu muito foco à questão de, nossa, como essa empresa vende, vende bastante, vende bastante, vende bastante. Ok, é importante vender? Lógico que é o objetivo de toda empresa, mas o foco não é vender mais, o foco deveria ser atender melhor às expectativas do cliente. Atender melhor. E isso é qualitativo e não quantitativo. E, por último, marketing não é função só da área de marketing ou do diretor de marketing. Né? Marketing é função de todo mundo na empresa. O pessoal de produção, quando melhora o produto para atender as necessidades do cliente, está fazendo marketing. Né? O pessoal de finanças e produção que reduz custos e faz com que a produção, né, a distribuição, a colocação desse produto no mercado seja mais barata para ter e isso reflita no preço, está fazendo marketing. Né? O pessoal de comunicação que vai buscar alternativas para mostrar para o público que o produto existe, que o produto tem as qualidades que ele está anunciando, está fazendo marketing. Portanto, marketing, todos na empresa teriam que pensar marketing. Desde a telefonista ou telefonista que atende e derruba a ligação, por exemplo, está fazendo um péssimo marketing. Né? Quem liga para o cliente às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, para oferecer produto, está fazendo um péssimo marketing. Não é assim que funciona. Bom, isso foi o que o Regis McKenna disse. Agora eu vou passar para um outro autor, talvez mais conhecido de vocês, que é o Philip Kotler, o papa do marketing, né? A sumidade, a pessoa que mais hoje entende da função marketing nas empresas. Escreveu vários livros e aconselho a vocês a leitura dos livros do Philip Kotler. Então, eu peguei aqui um livro dele, Marketing para o Século XXI. Ele escreveu esse livro antes da virada do milênio e eu cito esse livro em várias aulas que eu dou. Aqui, especificamente, eu vou colocar uma frase dele, né, sobre novo marketing. Então, o prêmio irá para as empresas que inventam novas maneiras de criar, comunicar e transmitir valor a seus mercados-alvo. Podemos chamá-las de visionários de marketing. Então, o grande foco do marketing não é produto, não é serviço, não é marketing digital, etc, etc, etc. É o conjunto de tudo isso, desde que você esteja transferindo valor para o seu cliente. Então, quando o cliente compra um produto, quando o cliente compra um serviço e usa esse produto e serviço, ele tem que perceber que ali ele está ganhando alguma coisa, ele está ganhando valor. Né? E aqui eu já vou antecipar uma discussão que a gente vai ter lá na frente sobre preços. Preço é o que o cliente paga, valor é o que o cliente recebe. E nem sempre valor tem características exclusivamente monetárias, tem outras componentes nisso. Tá bom? A partir daí, vamos então mudar de autor e vamos para quem escreveu o livro A Empresa Orientada para o Mercado, George Day. Ele escreveu, e a partir de agora eu vou tirar desse livro aí as considerações sobre o que é uma empresa voltada para o mercado, focada no mercado, para valer, não simplesmente uma frase bonita que se coloca, né, na missão da empresa, não é isso? O que precisa para ser feito. Vocês vão ver que é bem lógico, é bem racional, mas depois vocês vão começar a olhar as empresas e vão ver se as empresas realmente fazem isto. Né? Poucas fazem, tá bom? Então vamos lá. Característica da empresa orientada para o mercado. Então ela tem uma capacidade mais elevada para compreender, atrair e manter clientes importantes. E segundo, conhecem tão bem seus mercados que são capazes de identificar e alimentar seus clientes mais valiosos. Então veja, o que ele está dizendo é o seguinte, não é simplesmente vender, mas é vender para clientes que colaborem para o crescimento da empresa
E, obviamente, para eles colaborarem, eles têm que estar extremamente satisfeitos. E o que é estar extremamente satisfeito? É receber valor, né? Usando aí os outros dois autores que nós tivemos. Bom, vamos avançar. Aí ele diz o seguinte: para uma empresa ser orientada para o mercado, ela tem que ter aí um tripé. Ela tem que estar baseada em cultura, aptidões e estrutura. Então, vamos ver o que cada um desses três itens quer dizer e depois vamos ver o conjunto deles para onde nos leva. Então, primeiro, promover uma cultura voltada para fora da empresa através de valores, crenças e comportamentos dominantes. O que significa isso? Significa que os valores que a empresa tem são compatíveis com os valores que o mercado tem. Então, o mercado vai ver na empresa uma continuidade da sua própria existência. É isto, certo? Em alguns momentos, os valores da empresa são tão fortes que acabam influenciando o mercado a mudar os seus próprios valores. Né? Segundo, desenvolver aptidões específicas para sentir o mercado, relacionar-se com ele e ter uma visão estratégica avançada. Isso significa acompanhar o mercado, perceber o que o mercado quer, quais são os rumos que esse mercado vai tomar e se antecipar a isto. Né? Então, significa desenvolver na empresa conhecimento de mercado e capacidade de atendimento ao mercado. E terceiro, para que possa atender, ter uma estrutura que possibilite antecipar as mudanças nas exigências dos clientes e nas condições do mercado. Então, aqui sim, agora voltando para dentro da empresa, né, aptidões significa ter tecnologia, ter capacidade de observação, ter entendimento, e ter uma estrutura significa ter as condições para que cultura e aptidões se unam e sejam transferidas através de produto, através de serviços, né, e principalmente através do marketing, para o mercado. Bom, algumas considerações para cada um desses itens do tripé. Então, primeiro, cultura. No passado se achava que, vamos fazer um slogan e esse slogan vai mudar o comportamento dos funcionários e vai mudar o atendimento aos clientes. Então, o slogan é tudo. Não é verdade, né? Slogan é uma frase, ela pode ser motivacional, pode ser o que for, mas se por trás disso não tiver uma crença, não tiver valores sedimentados, essa frase não vai servir para nada, não é verdade? Segundo, impregna toda a organização. Sim, todos têm que comprar a ideia. Então não adianta eu, na minha organização, ter um valor que seja contrário aos valores, por exemplo, dos funcionários. Né? E uma coisa que se fazia no passado, né? Pedir para tapear o cliente. Vamos tapear o cliente. Hoje, talvez no passado alguns funcionários até comprassem essa ideia. Hoje está cada vez mais difícil. O próprio funcionário fala, não vou fazer isso com o cliente. Tá errado. Por sinal, eu já tive, pelo menos uma aluna que foi demitida de um banco porque ela se recusou a vender um produto para idosos que não tinha utilidade para idosos. E o gerente demitiu ela, falou, se você não vender, eu vou te demitir. Demitiu. E por uma questão aí, sabe? Ela tinha valores diferentes dos valores do banco. Tudo bem, eu citei banco, mas poderia ser qualquer outro tipo de empresa. Terceiro, qualidade passa a ser um esforço coletivo. Sim, todos voltados para o mesmo objetivo, atender melhor às necessidades e desejos do cliente. Fidelização deixa de ser uma frase mecânica. Vamos fidelizar o cliente. Né? Então, vamos complicar a vida do cliente para que ele... eu digo o seguinte, complicar para ele desistir da gente. Isso voltando de novo a bancos. Né? É difícil fechar conta num banco, então por isso o cliente vai ser fiel a este banco. Não é mais verdade isso. Né? Então, fidelização significa estar na mente do cliente e não forçar o cliente a comprar o meu produto. Quinto, equipes transfuncionais deixam de ser perda de tempo. Sim, verdade. No passado existia uma prática em administração
chamada gestão por conflitos, né? Então se pedia para duas equipes ou duas áreas da empresa fazerem o mesmo objetivo, mas com ideias diferentes. E esperava-se que o conflito entre os dois levasse a uma solução melhor. Besteira, né? Isso é perda de tempo e não é isso. Quer dizer, o que vale é trabalho em conjunto. Então, as equipes têm que estar motivadas, trabalharem em conjunto para o mesmo objetivo. E nisso, lógico, equipes transfuncionais. O objetivo tem que ser atingido não somente por uma área da empresa, mas por todas as áreas em conjunto. Aptidões. Primeiro, percepção para sentir e compreender o mercado. Sim. E aí, lógico, fazer pesquisa, fazer observações, entender para onde vai o mercado, né? Não é simplesmente assim, bom, eu acho que o meu produto é o melhor e o cliente quer e tem que comprar o meu produto. Não é bem assim. Segundo, ser mais rápido que os concorrentes. Bom, isso nem precisa ser discutido, não é? Terceiro, estabelecimento de relações estreitas com os clientes mais importantes. Sim, isso chama-se parceria. Quarto, clareza de visão estratégica para antecipar riscos e oportunidades. Bom, isso a gente vai ver um pouco mais a fundo em planejamento estratégico, né? Oportunidade e risco podem ser a mesma, oportunidade e ameaça podem ser a mesma coisa, desde que eu tenha aptidão para aproveitar esse momento e transformar aquela ameaça em oportunidade. Caso eu não tenha aptidão, será realmente uma ameaça. E quinto, ser mais proativo do que reativo, ou seja, se antecipar. Não esperar as coisas acontecerem para aí fazer as mudanças. Eu sei que é difícil ser proativo em relação a ser reativo, mas o ideal é que uma empresa seja mais proativa do que reativa. E por último, vamos falar da estrutura, né? Ou seja, contexto específico no qual cultura e aptidões estejam encaixadas e ativadas. Eu falei isso ali no slide anterior, e é verdade. Então a empresa tem que ter condições para juntar as duas coisas, tanto cultura e aptidões, e transformar isto em atendimento para o cliente. Todos os fatores são orquestrados e conectados com o foco estratégico no mercado. Ok, acho que é a conclusão do que nós falamos antes. Os fatores se complementam e se apoiam, ok. E não deve ser uma camisa de força que iniba o aprendizado e o aperfeiçoamento. Ou seja, existem, logicamente, nas empresas, métodos, processos, e que às vezes dificultam uma mudança, um aperfeiçoamento. Isso não deveria existir. Ou seja, se você tem um método, um processo que está atrapalhando o desenvolvimento da empresa, vamos fazer todo o esforço para mudar isso e agilizar o processo de mudança, tá bom? Se nós fizermos isso, que vantagens nós podemos já prever com relação à atuação da nossa empresa no mercado? Bom, primeiro, clientes leais tendem a ser mais lucrativos do que os outros. É verdade, né? Ele pode até reclamar do produto, ele pode, mas se ele gostar da empresa e da marca, ele for leal, ele vai nos avisar do que deve ser feito, ele vai dar sugestões, e vai comprar o nosso produto. Segundo, se a empresa estiver obedecendo a esses três pilares, trabalhando em conjunto com tudo, nós teremos funcionários mais satisfeitos, funcionários que vão abraçar o objetivo da empresa. E a gente lá na frente vai chamar isso de endomarketing, tá bom? Então, funcionários satisfeitos são mais produtivos e os custos de rotatividade mais baixos. Ótimo. Terceiro, produtos com maior valor podem ter preços maiores. Sim, também a gente vai discutir isso na questão de formação de preços. E quarto, com clientes satisfeitos, a empresa pode erguer barreiras à atuação dos concorrentes. Verdade também. Então nós temos grandes vantagens aí em criar ou desenvolver uma empresa que seja assim claramente orientada para o mercado, dentro dos itens que nós estamos discutindo aqui. Aí, lições que nós vamos tirar dessa prática, né, de ser orientada para o mercado. Então lá são 12 lições tiradas do livro,
importantíssimas. É bom a gente manter isso como foco nosso aqui na discussão de marketing. Primeiro, todas as decisões começam com o cliente, com as oportunidades para obter vantagem. Então, vamos interpretar direito aqui. Não é obter vantagem sobre o cliente, é obter vantagem sobre o concorrente, né? Fazer com que o mercado apoie as nossas decisões mercadológicas, a nosso favor. Segundo, a qualidade é definida pelos clientes. Sim, nós tendemos a achar que a empresa é que sabe das coisas e, olha, cliente, quer, é o que a gente pode fazer. Mais do que isso não dá para fazer. Errado. Quem define qualidade é o cliente. E vamos e venhamos, qualidade é uma relação custo-benefício. Não é simplesmente porque eu coloco ouro no meu produto que ele vai, na mente do cliente, né, valer mais do que o outro produto que não tem ouro. Qual a utilidade disso? Então, qualidade é o que o cliente precisa e pode pagar por aquilo, e vê uma relação custo-benefício nisso. Terceiro, as melhores ideias provêm de se viver com o cliente. Eu tenho falado isso bastante aí nas nossas aulas, né? Não existe marqueteiro de gabinete. Marqueteiro tem que estar lá no mercado, junto com o cliente e entender o cliente. Quarto, os funcionários são defensores dos clientes. Sim, vamos ouvir nossos clientes e vamos ouvir nossos funcionários. O funcionário não está lá simplesmente para obedecer às ordens do gerente. Ele tem que participar do processo. E, na outra ponta, ele pode ser um cliente também nosso, né? Talvez não do nosso produto, mas de outros produtos de outras empresas. Então, o funcionário, sim, ele é produtor, mas também é consumidor. Vamos ouvi-lo. Quinto, a pesquisa de mercado é uma garantia para as decisões. Bom, eu vejo assim que muita gente usa pesquisa simplesmente para confirmar uma decisão já tomada. Vamos fazer pesquisa para ver se deu certo, se deu errado, né? Mas eu gostaria que as pesquisas, segundo o autor aqui, fossem feitas antes das decisões. Ou seja, utilizar as pesquisas para tomar decisões e não somente para confirmar se o que você fez foi bom ou foi ruim. Tá bom? Sexto, a paranoia a respeito dos concorrentes é saudável. Sim, devemos estar constantemente preocupados, no bom sentido, com os movimentos do concorrente ou dos concorrentes. Para onde será que eles vão? O que eles estão fazendo? Será que eles estão fazendo coisa nova? Será que eles estão mudando? Será que eles vão abrir uma loja nova? Então precisamos ter conhecimento das ações do concorrente tanto quanto nós temos conhecimento das nossas próprias ações. Sétimo, o conhecimento do cliente é um ativo valioso e os distribuidores do nosso produto são parceiros que agregam valor. Então, de novo, né? Então aqui vamos chamar de parceria. Eu produzo. Como é que esse produto meu chega no mercado? Esses intermediários, vamos chamar de distribuidores, precisam participar do processo, né? Precisam nos informar do que está acontecendo no mercado para que nós tomemos providências para fazer mudanças ou melhorias no nosso produto. E como é que a gente faz para conhecer o cliente? Ora, os distribuidores são a grande fonte de informação quando a gente não tem contato direto com o mercado. Oitavo, a fidelidade do cliente é vital para a lucratividade. Bom, acho que isso nem precisa discutir, né? E uma coisa que a gente vai ver depois em serviços, né? O cliente de serviços, quando ele larga um serviço, dificilmente ele volta. Então, fazer marketing de serviços é buscar claramente fidelização de cliente. 9. Não há vacas sagradas, canibalize-se. Isso quer dizer o seguinte: você tem um produto fantástico? Ok, parabéns. Não sente em cima dos louros e fique tranquilo. Já comece a pensar
qual vai ser o próximo produto que vai substituir este, porque se você demorar para fazer, o seu concorrente vai fazer antes, né? Então, canibalize quer dizer o seguinte: não fique esperando atingir 100% do mercado para depois lançar um novo produto. Não é assim que funciona. Décimo, aprenda com os erros. Temos falado bastante disso, né? Então, assim, a empresa, para você ser inovador, você não vai de cara inovar e montar um processo diferente, um produto diferente e dar certo. Não, você vai errar bastante até acertar. E uma coisa que as empresas não faziam e ainda não fazem é aceitar erros. E não deve aceitar mesmo, mas vamos classificar aqui erro de estupidez, erro de imbecilidade, erro de coisa mal feita. Isso não deve ser aceito mesmo. Mas o erro da tentativa deve ser incentivado. Vamos tentar fazer diferente, vamos tentar mudar e vamos ver o que dá, porque daí podem surgir grandes novas ideias. Isso sim deve ser incentivado. 11, ou 11º, o comportamento dos concorrentes pode ser previsto e influenciado. Sim, desde que eu conheça e tenha informações sobre a concorrência. E 12º, sabemos mais que os concorrentes. Na verdade, deveria ser assim. Precisamos saber mais do que os concorrentes. Precisamos estar à frente deles. E com isso, nós temos aí as 12 lições para uma empresa orientada para o mercado. Então, antes da gente entrar para valer em gestão mercadológica, discutir aí os 4 P's, como administrar isso, como gerir, então nós temos que ter bem sedimentado quais são os objetivos de marketing, como é que é a função marketing dentro da empresa. E acho que hoje nós demos aí um grande passo discutindo essa questão de orientação para o mercado. Tá bom? Então, nas próximas aulas já vamos começar a entrar, vamos entrar no processo de gestão, mas tendo já feito a lição de casa, que é entender o porquê de marketing, entender quais são os objetivos de marketing e como ele faz para levar uma empresa ao sucesso. É isso que nós queremos. E já vimos, né? Não é tapeando o cliente, não é empurrando o produto para o cliente, ao contrário, é atendendo aos 4 P's, combinando os 4 P's, né? E aí vocês têm como objetivo também os 4 E's, não é? Que nós já discutimos. E aqui agora a gente está mostrando como é que é esse caminho, como é que é essa estrutura, como é que é essa questão de aptidão, de cultura, para a gente formar isso na empresa, desenvolver isso corretamente e atendermos ao mercado da melhor maneira possível. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima.